resplandecente estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a resplandecente, és a resplandecente estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Mais uma vez te louvamos, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos todos juntos bem forte, porque Ele merece a honra. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, a majestade, o poder. Só tu és Deus, tu és merecedor de toda a glória, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento, obrigado por este tempo de culto, Pai. Obrigado agora pelo momento da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando, Pai, aos nossos corações, por meio, Pai, da sua excelentíssima palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que os nossos corações sejam como terras, meu Pai, bem afofadas, Pai, preparadas, meu Deus, para receber a tua boa semente, e que ela possa, Pai amado, frutificar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o nosso pensamento, Pai, a nossa mente, a nossa atenção esteja agora cativa à tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, e nós vamos ler até o versículo 15, Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o 15, Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 15, diz assim o texto: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até aqui, amém? Pode sentar. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu colocaria: crescendo como a igreja primitiva. Irmãos,
Constantemente nos deparamos com tentativas de impedir o avanço da igreja ao longo da história. No livro de Atos, a primeira que encontramos foi a perseguição. Lá em Atos capítulo 4, nós vemos os sacerdotes, líderes religiosos e mestres da lei levantando ameaças de morte contra os apóstolos de Jesus, caso a pregação do evangelho persistisse. Pois bem, o texto nos mostra, agora a partir do versículo 23 do capítulo 4, que a igreja se levantou em oração diante de tais ameaças, e que, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Agora, quando avançamos um pouquinho, saindo do 4 e chegando no 6, o texto que acabamos de ler, vemos novamente o crescimento da igreja colocado em risco, diante do problema que origina-se dentro da igreja. Que problema era esse? A negligência com as necessidades das viúvas dos judeus de língua grega. E então, diante disso você pode me perguntar, mas como o crescimento da igreja pode ser colocado em risco diante de um problema legítimo que precisava ser resolvido? Porque o problema apresentado pelos judeus de língua grega era legítimo. Olha, as nossas viúvas estão ficando desassistidas. Então, como isso pode ser um problema? Como isso poderia trazer um risco de brecar ou retardar o crescimento da igreja? De uma forma simples, pela distração. E você de novo pode me questionar, mas como assim? Bem, a primeira grande ameaça para parar o crescimento da igreja embasava-se no quê? Em paralisar a pregação do evangelho. O anúncio de Jesus Cristo, a verdadeira mensagem. E agora, no capítulo 6, de igual modo, nós vemos uma repetição desse risco. Por quê? Porque se os apóstolos assumissem o serviço das mesas, eles ficariam restritos na função que lhes foi dada principal, que era a oração e a pregação da palavra. E, comprometendo-se a pregação do evangelho, o crescimento da igreja também ficaria comprometido. Agora, se pararmos para pensar um pouquinho sobre esses pontos que eu acabei de trazer, e olharmos para os nossos dias, será que também estamos correndo esse risco hoje? Será que estamos nos distanciando da verdadeira mensagem, que sempre foi o combustível do verdadeiro crescimento da igreja? Ora, nossos púlpitos evitam denunciar claramente o pecado, chegando a torná-lo algo quase que aceitável no meio cristão. Estamos cercados de teologias não bíblicas, em que os seus problemas acabarão a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Venha a Jesus Cristo e tenha todos os seus problemas definitivamente resolvidos. Venha para Jesus Cristo e você receberá bens, receberá casas, receberá carros. Passamos a entender como normal uma mercadonização da fé. Dê R$500 e receba 100 vezes mais brevemente. Aceitamos e seguimos pessoas que descaradamente declaram que a Bíblia está desatualizada e precisa ser revisada. E onde já se viu alguém querer atualizar a inspirada palavra de Deus?
vemos hoje, e coisas recentes, até versículos bíblicos sendo colocados como versículos segregadores de raça ou preconceituosos. Como é possível levantarem esse tipo de afronta, sendo que eu aprendo na Bíblia que Jesus morreu pelo rico e também morreu pelo pobre, morreu pelo branco, morreu pelo preto, morreu pelo amarelo, morreu pelo pardo, morreu pelo pós-graduado, morreu pelo analfabeto. Aleluia! Jesus me ensina que Ele veio para todos. Então a Bíblia não me ensina que ela segrega de um lado um, de outro lado outro. Não, pelo contrário, Jesus amou e se entregou por todos. E aí pegamos versículos de alvo mais que a neve, colocando que isso pode fazer separação de raça. Onde esse ser humano está com a cabeça? Enfim, irmãos, o mesmo risco que nós vemos em Atos, o risco da pregação do Evangelho. Quando for pregação do Evangelho, irmãos, entenda, é pregação bíblica, ok? Nós corremos também atualmente, e nós não podemos permitir isso. Repito, não podemos deixar de pregar e viver o verdadeiro Evangelho. É papel da igreja, assim como foi lá em Atos 4, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Vamos, meus irmãos, nos levantar em oração, porque tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Não vamos nos intimidar por estas baboseiras que muitas vezes temos visto por aí. Mas bem, antes de explorarmos mais esse texto que lemos, de Atos capítulo 6, permitam-me uma brevíssima contextualização dele. Nos tempos de Atos capítulo 6, haviam pelo menos duas classes de judeus na igreja cristã. O primeiro grupo era o grupo composto pelos judeus que moravam em Jerusalém e na Palestina, e que falavam o aramaico. Esse grupo orgulhava-se por não ter assimilado nenhuma estrangeirice em sua cultura. O segundo grupo já era formado pelos judeus que haviam morado fora da Palestina por muitas gerações, conhecido como a diáspora, mas que depois de Pentecostes permaneceram em Jerusalém. E esses judeus falavam grego. Agora, os orgulhosos judeus de fala aramaica tratavam com um certo desprezo os judeus estrangeiros. E esse rasgo no relacionamento acabou respingando inclusive na distribuição diária dos recursos. Caso que lemos aqui, afetando inclusive as viúvas. A queixa, irmãos, acerca da ajuda aos pobres era um sintoma de um problema ainda mais profundo. Que problema era esse? Os cristãos, judeus de língua hebraica e os de língua grega, divididos em dois grupos separados. Dito isso, e avançando no texto, vamos ver um pouquinho do que o Senhor tem para nos dizer, para nos ensinar. Acredito que o primeiro grande ensinamento, já que se encontra no versículo 1, não podemos permitir o separatismo, a divisão dentro da comunidade cristã. Isto não pode ser permitido por nós sob hipótese alguma. Os judeus de fala hebraica versus os judeus de fala grega
esse tipo de separação, seja cultural, linguística, acabou afetando inclusive cuidados para com as viúvas. Alguma coisa tinha que ser feita para resolver isso. E esse tipo de situação nos mostra que toda e qualquer diferença cultural que possa haver entre uma comunidade cristã deve se harmonizar perante a cultura universal da Bíblia. Podemos, e muitas vezes nos distanciamos por ideias divergentes, mas devemos nos unir pela ideia central da Bíblia, porque se as nossas ideias nos afastam, a ideia bíblica deve nos unir. A ideia bíblica deve nos aproximar. A ideia bíblica deve nos juntar e fazer-nos entender que somos um corpo, cujo cabeça não é o A, o B ou o C, é Jesus Cristo. Portanto, a mensagem bíblica deve unir os diferentes, porque esta mensagem, ela é igual e vale tanto para um quanto para o outro, e todo aquele que se permitir ser transformado pela renovação do seu entendimento, conforme Romanos capítulo 12, este alguém, passando por essa transformação, dá lugar àquilo que é de Deus e começa a afastar aquilo que é da sua própria cultura. Que cada um de nós temos uma cultura. Por mais que somos brasileiros, moramos em São Paulo, e eu digo isso porque se você viajar só um pouquinho, se for para o Rio Grande do Sul, por exemplo, já tem muita diferença, até de linguajar. Cada um vem com uma cultura dentro da sua própria casa. Quando se juntam um casal, quantas vezes dá choque? Quem aqui já é casado sabe o que eu estou falando. Você une duas culturas e às vezes isso dá muito choque, muito conflito. Como chegar no equilíbrio disso? Fazendo com que a Bíblia seja o centro, que a palavra de Deus molde o seu modo de pensar e de agir. Portanto, nós não podemos permitir, irmãos, nenhum tipo de separatismo ou de divisão no meio da igreja, sob hipótese e circunstância alguma, porque quando esse tipo de coisa acontece, isso tem que ser cortado pela raiz, para que as coisas corram bem e a comunidade continue crescendo, unida, porque a nossa luta não pode ser contra nós. Eu não posso lutar contra o meu irmão que professa a mesma fé que eu tenho que lutar contra o que está lá fora, contra os principados, os príncipes das trevas que estão lá fora. Esse sim, é contra isso que a gente luta. Uma segunda lição importante que o texto ensina é que problemas existem, mas eles existem para serem resolvidos, eles existem para serem superados e não deixados de lado ou negligenciados. Aqueles 12 ouviram a reclamação, deram ouvidos àquilo que chegou até eles sobre o problema do atendimento às viúvas. E eles fizeram o que com aquilo? Com aquela informação? Eles falaram, ok, depois a gente vê. Não, eles pegaram aquela informação e se levantaram na busca de uma solução. Irmãos, o mal, quando negligenciado, pode trazer prejuízos horrorosos a uma comunidade, a uma família, ou mesmo ao corpo de Cristo. Eu vou dar um exemplo bem pequeno. Imagino que todos têm um carro, ou já tiveram um carro, ou pelo menos conhecem como funciona um carro. Às vezes você vê um probleminha e você fala, não, isso aqui é coisa pequena, e você deixa.
depois de um tempo, aquela coisinha pouquinha, pequenininha, que você talvez gastaria 50, 100 reais para arrumar, vira um negocinho que você pode gastar 1.000, 2.000, 5.000 para resolver. O comportamento de uma criança, de um filho, se não corrigido, pode transformar ele depois num adulto sem limite, que não consegue lidar com o não, que não consegue interpretar o não. É papel nosso tratar todos os problemas que chegam a nossas mãos e resolver, meu irmão. Não dá para empurrar tapete não dá para empurrar sujeira para debaixo do tapete, porque ela continuará existindo. É papel de cada um de nós enquanto cristãos tratarmos dos problemas que se apresentam a nós, seja em qual área for. Tem gente que tem mais facilidade em tratar problema quando é com os outros, mas tem dificuldade para tratar os seus próprios. Lide com os teus problemas também, resolva-os de acordo, em linha com a palavra do Senhor. Problemas existem para serem resolvidos, superados e não deixados de lado ou negligenciados. Os 12 ouviram e se levantaram para tomar solução do caso que lhes for apresentado. Mas esta solução que eles pensaram poderia ter conduzido eles para um problema. E que problema é? Já falamos isso mais cedo. O problema de eles começarem a servir as mesas das viúvas e ficarem prejudicados no quesito da oração e da pregação da palavra, o que afetaria o crescimento da igreja. Isso me leva a uma terceira importante lição. Qual é? O importante não deve suplantar o necessário. O importante não deve se sobrepor ao necessário, não pode tomar o lugar do necessário. Irmãos, importante é aquilo que merece consideração, e necessário é algo que não se pode dispensar. Aqueles apóstolos entenderam o que era importante. O cuidado das viúvas era importante, mas a pregação do evangelho e uma vida de oração era absolutamente necessário. Eles não podiam abrir mão disso em detrimento daquilo. Então, como resolver uma situação que tinha que ser resolvida sem abrir mão daquilo que era absolutamente necessário para a manutenção do crescimento da igreja? Esses 12 entendiam a necessidade da oração e da palavra, porque sabiam que o crescimento da igreja dependia disso. E quanto a nós, irmãos, será que temos dado o peso correto destes dois grandes pilares, oração e palavra, na nossa vida? Qual tem sido o lugar da oração na nossa vida? Qual tem sido o lugar da palavra no nosso cotidiano, na nossa rotina? Sobre a oração, John Bunyan, acho que é assim que fala o nome desse homem, disse, abre aspas, ore com frequência, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Em 1 Timóteo 2,8 diz assim, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Agora, já sobre o poder da palavra de Deus, Charles Spurgeon disse, abre aspas, aqueles que guardam a palavra de Deus nunca precisam acrescentar algo falso ao falar aos homens. A robusta verdade de Deus toca cada acorde do coração de cada homem. Fecha aspas. Salmos capítulo 1 versículo 2 diz assim, ao contrário, a sua satisfação
está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que está dizendo aqui? A sua o quê? O seu pesar? O seu pesar está na lei do Senhor? Não, é a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E muitas vezes, fala a verdade, deixa eu ler a Bíblia, vai, não li hoje, meu Deus, vamos lá. Tenha satisfação ao pegar a Bíblia, tenha satisfação ao abrir a Bíblia, tenha satisfação ao ler a Bíblia, e ver que tudo que você está lendo é a inerrante palavra de Deus, e nas palavras de Billy Graham, mais atual que o jornal de amanhã. Em Josué capítulo 1 versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. E por fim, ainda mais uma frase de Charles Spurgeon, abre aspas: atrevo-me a dizer que a maioria dos cristãos passa mais tempo lendo notícias do que lendo a palavra de Deus. Agora, atualizando para a nossa época, atrevo-me a dizer que a maioria dos cristãos passa mais tempo lendo o Facebook, lendo o Instagram, lendo qualquer outra coisa, ou procurando um filme no Netflix, porque às vezes, eu já fiz isso, meu irmão, eu posso falar, eu já fiquei 1 hora no Netflix procurando um filme e não achei nenhum, mas fiquei 1 hora lá procurando um filme. A gente passa tanto tempo fazendo essas coisas, e aqui fica a pergunta: e a palavra de Deus entrou onde? Spurgeon. Vamos lá. Isso nos leva a uma quarta lição importante dentro desse texto, já no versículo 3 agora. O versículo 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheio do Espírito e também de sabedoria. Então, uma quarta lição importante é que o cristão deve sempre agir com bom testemunho. O cristão, pertencente a uma igreja que cresce, deve ser um cristão de bom testemunho. E quando eu falo cresce, meu irmão, não estou falando de cresce só em número, não, porque crescer em número e não crescer em graça, e não crescer em palavra, e não crescer em comportamento bíblico, e não crescer em poder de Deus, é inchar. Então, o cristão pertencente a uma igreja que cresce em graça, em conhecimento, em poder de Deus, em amor, em perdão, é um cristão que certamente agirá com bom testemunho. E para o contexto de Atos 6, poderia ser diferente esse quesito do bom testemunho? Como que nós colocaríamos a tarefa de distribuir alimento e dinheiro com uma pessoa suspeita? Não dá. Então a pessoa tinha que ser íntegra, tinha que ser uma pessoa exemplar no seu caráter, na sua conduta e naquilo que os outros viam sobre ela. Um dia um investidor americano, Warren Buffett, disse assim: a honestidade é um presente caro, não espere isso de pessoas baratas. Mas nenhum cristão poderia ser uma pessoa barata. Honestidade é algo que todo cristão deve, não é deveria, deve ter. Então, fica a pergunta: como tem sido o nosso testemunho lá fora? Porque aqui dentro é fácil, irmão. Aqui dentro a gente põe uma blusa, põe uma camisa, põe uma calça. A minha eu sei que está apertada, mas é que eu engordei, não tem que comprar mais, né? Eu sei, se eu abaixar é capaz de acontecer um acidente. Então assim, irmãos, mas veja, ser cristão aqui dentro
Não é difícil, porque aqui dentro o irmão sorri para mim e me fala a paz do Senhor. Aqui dentro eu vou pegar uma água, tem uma fila, não pode pegar primeiro, né? E lá fora? E lá fora? Que nem sempre é assim. Às vezes também não é assim dentro da igreja, é fato, né? Acontece. Mas, irmãos, como fica? Como tem sido o nosso testemunho? Porque o que acontece com a gente, não dá, nem tudo dá pra gente ter controle. Mas a forma como nós reagimos, isso está na nossa mão. Então o que acontece com você nem sempre diz quem você é, mas como você reage, sim. Então fica uma pergunta: como tem sido o nosso testemunho lá fora? Será que temos dado bom testemunho sobre o nome que carregamos e que declaramos ter conosco, o nome de Deus? Recentemente li uma frase de Warren Wiersbe em sua obra A Crise de Identidade. Eu fiz questão de trazer aqui, em que ele diz que durante 20 séculos a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça os seus pecados, que se arrependa e creia no evangelho. Hoje, no início do século 21, é o mundo que diz à igreja: enfrente os seus próprios pecados. Temos nos perdido. Pastores renomados, pastores que eu cresci assistindo, envolvidos em escândalos. Nós temos que ser pessoas de bom testemunho, meus irmãos. Em tudo, em tudo. Pediu emprestado, paga. Não enrola. Não tem como pagar, vai dar satisfação. Vai tentar chegar a um acordo, mas não age que nem um cafajeste. Nós temos que ser bom testemunho. A igreja precisa ser exemplo de boas obras. Precisa. Quantas vezes eu já me vi com mais medo de fazer negócio com cristão do que com não cristão? Que vergonha, que ponto nós chegamos? Minha mãe me ensinou que a coisa mais importante que um homem tem, e quando fala homem não é só o gênero masculino, é o ser humano, é a sua palavra. Hoje nós temos que assinar contrato, levar contrato para advogado, sabe por quê? Porque mesmo com o contrato às vezes a gente é enganado. E cadê aquele fio do bigode? Cadê aquela coisa que você fala e você vai e cumpre? Ah, meu irmão. Quinto, ainda no versículo 3, o cristão que faz parte de uma igreja que cresce, busca uma vida cheia do quê? Do Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós lemos o seguinte versículo, abre aspas: não se embriaguem com vinho, que leva para a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A palavra enchei-vos neste texto vem do grego, e se eu conseguir pronunciar bem, pleuroste, carrega 4 modalidades verbais. Isso eu achei fenomenal quando eu fui estudar. Essa palavrinha primeiro está no modo imperativo. Portanto, enchei-vos não é uma proposta alternativa, não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Certa feita, pastor Carlos, alguém chegou no saudoso Billy Graham e disse assim para ele: Billy Graham, o irmão fulaninha foi desligado do corpo de obreiros. E o Billy Graham perguntou: por qual motivo? Porque ele se embriagou. O Billy Graham falou: entendi. Eu falei: deixa eu fazer uma pergunta adicional a você. Quantos foram excluídos também do corpo de obreiros
por não serem cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós temos uma ordem dada. É dever nosso buscar ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra também, ela está no plural. E isso também é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque isso manda uma mensagem para a gente. Que mensagem? Que o Espírito Santo não está disponível só para o pastor da igreja. Não está disponível só para o irmão que canta. Não está disponível só para o irmão que toca. Não está disponível só para o irmão que está fazendo alguma atividade na igreja. Ele está disponível para todos vocês, para todos nós. Está disponível para o jovem, para o velho, para o mais novinho. Ele está disponível. Outra verdade importante nessa palavra é que ela está na voz passiva. E portanto o sentido é: deixai o Espírito encher vocês. Deixe que o Espírito encha vocês. Obviamente, porque ninguém pode se encher a si mesmo do Espírito Santo. Mas o nosso papel é desejar e buscar isso com todas as nossas forças. E de forma contínua na nossa vida. E isso me leva para a quarta modalidade verbal. Essa palavrinha também está no presente contínuo. Portanto, enchei-vos do Espírito é um imperativo presente. O que fica subentendido que devemos continuar a ficar cheios do Espírito Santo. Logo, a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez só e para sempre, que nunca podemos perder. Na verdade, é um privilégio que devemos buscar continuamente ser renovados. Em Atos 2, todos foram cheios, viram línguas repartidas como de fogo, e numa pregação vieram alguns milhares de pessoas convertidas ao Senhor. Glória a Deus! Mas lá no Atos 4, depois das ameaças, eles foram orar: Senhor, concede-nos que continuemos pregando a Tua palavra. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam e todos foram cheios. Não tinham sido cheios já em Atos 2? Pois foram cheios de novo em Atos 4. E eu te convido hoje, seja aqui, seja na tua casa, seja onde for, meu irmão, fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus. Grita se precisar, chora se precisar, vira pirueta se precisar, mas aleluia, pede a Deus, fala: Senhor, eu sou desesperado, eu quero o teu Espírito, eu quero ser cheio do teu Espírito, porque uma pessoa cheia do Espírito, ela é uma pessoa capaz de perdoar, uma pessoa cheia do Espírito é capaz de amar, uma pessoa cheia do Espírito é capaz de andar e fazer a diferença nessa terra. Isso me leva para uma sexta lição. O cristão de uma igreja crescente, ele dá bom testemunho, ele busca uma vida cheia do Espírito Santo, mas ele também busca a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria, irmãos, ela é mais do que conhecimento. Na verdade, a sabedoria é a forma como eu aplico o conhecimento. Existia no Antigo Testamento uma forma correta, ensinada na Bíblia, sobre como transportar a arca do Senhor, certo? Quando Davi quis que a arca viesse, ele providenciou que as coisas acontecessem do jeito certo? Não. E aí a arca quase tombou. Aí foi usar, na melhor das intenções, colocar a mão da arca para que ela não caísse. E o que aconteceu com usar? A arca ficou, mas quem caiu foi ele, caiu morto. Porque não adianta termos todo o conhecimento do mundo. Aí eu vou parafrasear o que o pastor Carlos disse hoje aqui na EBD. Não adianta eu ter toda a ortodoxia sem uma correta ortopraxia. Eu preciso praticar, aplicar corretamente
o conhecimento que adquiro da palavra de Deus. Quantos conhecem o texto completo? Abrem um texto e citam ele de começo ao fim, mas aplicam isoladamente um versículo separado, tiram tudo do contexto e fica uma confusão. Irmãos, sabedoria do alto é algo importantíssimo para lidarmos com tudo, inclusive com as nossas relações humanas, com as relações de marido e mulher, com as relações de pai e filho, com a relação de amigos, com a relação de tudo. Sabedoria sobre como lidarmos com cada situação que se apresenta a nós. Busque isso de Deus, porque Deus tem isso para nos dar. Isso me leva para uma sétima lição, agora no versículo 5. E alguém pode estar entrando em desespero e falando: meu Deus, são 15 versículos, ele está no 5 ainda. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Uma sétima lição importante é que decisões tomadas em conformidade com a palavra de Deus beneficiam o corpo de Cristo e lhe proporcionam o crescimento adequado. E aqui, a gente vê isso aonde? Aqui no versículo 5, olha só: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé, e todos aqueles outros lá, e, poxa, a situação estava resolvida. Os apóstolos não precisaram se distanciar da oração e da palavra, e ao mesmo tempo criaram uma solução eficiente para o atendimento das viúvas. Olha que coisa linda, irmãos. Então, quando a igreja ela age em obediência à palavra de Deus, a paz reina em seu meio. Quando os líderes das igrejas são governados pelos princípios de Deus, o trabalho é dividido e não há sobrecarga. Irmãos, eu li uma matéria dizendo que mais de 17 mil pastores nos Estados Unidos abdicam do ministério todos os anos. Por quê? Porque o pastor tem que se tornar um multiuso, né? Ele tem que ser um ótimo conselheiro, ele tem que resolver tudo e mais um pouco da igreja, ele tem que pregar, ele tem que fazer tudo. E muitas vezes a sobrecarga gera um desgaste tão grande, emocional, intelectual, mental, que o homem acaba desistindo. E não pode ser assim. Por isso a importância de termos pessoas que se levantem para ajudar, para que cada um na sua parte faça com que as coisas aconteçam e a obra do Senhor cresça da forma como tem que crescer. Agora, avançando no texto, ainda no versículo 5, observamos que 7 homens foram escolhidos para servir as mesas. Dentre estes, houve um que o próprio texto destaca. Quem era? Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Bom, irmãos, Estevão era um judeu helenista, ou seja, um judeu de fala grega. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Seu nome de origem grega significa coroado. E de fato, Estevão, sendo o primeiro mártir, foi coroado por sua fé e fidelidade a Deus. De modo cruel, Estevão encontrou uma grande oposição entre os próprios judeus helenistas, que passaram a persegui-lo por seu importante e disruptivo discurso, embasado em 2 grandes tópicos. O primeiro: a presença de Deus não pode estar restrita a um edifício apenas. E segundo, Estevão argumenta que Jesus é o Messias, o fim da lei, conforme está escrito em Romanos 10:4 também, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ainda sobre esse primeiro tópico do templo, os judeus de língua grega e os de língua hebraica entendiam que somente o templo, especificamente aquele local, podia se oferecer sacrifícios, e só ali podia se adorar verdadeiramente a Deus.
Estevão, então ele argumenta que a presença de Deus no tempo de Moisés estava, por exemplo, no deserto, não em Jerusalém. Você vê isso lá em Atos capítulo 7, versículo 44. Além disso, o tabernáculo seguia a presença de Deus, e não o contrário. Não era Deus que seguia o tabernáculo, era o tabernáculo que seguia Deus. Tudo isso contrastado com o quê? Com a casa de Deus estática que Salomão havia construído. Para Estevão, irmãos, qualquer tentativa de abrigar a presença de Deus é equivalente a uma idolatria. Não podemos reduzir Deus, um ser totalmente onipresente, a um espaço físico limitado e único. Um dia, alguém disse assim, de novo, para o Billy Graham: Billy Graham, você pode provar Deus? E Billy Graham respondeu assim: será que eu conseguiria colocar Deus dentro de um laboratório, num tubo de ensaio, e falar assim: ali está Deus? Não. Deus, ele é todo onipresente, está em todos os lugares. Deus, ele está aqui hoje. E você vai falar: como é que você sabe disso? Porque ele garantiu isso. Aonde ele garantiu isso? Na palavra dele: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ou mais pessoas, eu estaria ali presente. Ele está aqui. Ele está aqui, e ele está em várias outras comunidades que estão tendo culto nesse exato momento. Então, irmãos, todo esse discurso de Estevão gerou uma revolta muito grande entre os judeus, porque afetava diretamente os pontos de maior relevância para eles, que era o quê? O templo e a lei. No entanto, Estevão fez o quê? Ele se manteve firme na pregação da palavra e nos princípios indicados por Jesus Cristo. E a galera, não podendo resistir às palavras, à sabedoria, ao espírito com que Estevão falava, levantaram inclusive falsas testemunhas para buscar acabar definitivamente com a vida daquele homem. Com isso, eu aprendo também algumas lições importantes com esse personagem bíblico. Sabe quais, irmãos? Primeiro, nós não devemos fechar os nossos olhos, a nossa boca e os nossos ouvidos diante de preceitos errados apresentados como bíblicos. O certo não pode estar errado, assim como o errado nunca poderá estar certo. É tão simples quanto isso. E quantas vezes vemos esse tipo de situação tomando forma, tomando corpo? Mensagens embaladas, bonitas, mas completamente fora da Bíblia. 2. Estevão, ao agir de uma forma bíblica, provocou o levantar de pessoas contra ele. E é diferente com a gente, irmãos. Sempre que nós agirmos biblicamente, estaremos passíveis de encontrar pessoas que vão se levantar com calúnias, com difamações contra as nossas vidas. O ponto é: isso me fará parar, recuar, ou me fará continuar, prosseguir? Uma terceira lição que eu aprendo com Estevão, e agora já caminhando para o fim, é que a presença de Deus deve transparecer em nossas ações e em nossas palavras. Mesmo diante do cenário em que Estevão estava exposto, as pessoas ainda sem entender, inclusive, viram algo diferente nele. Lá no último versículo que lemos, no 15, vai dizer que viu o rosto dele como um anjo. Irmãos, nós somos chamados para sermos luz neste mundo. E lá estava Estevão, resplandecendo a luz da presença de Deus em sua vida. Não se esqueça, somos chamados para ser luz do mundo, mas não luz própria. A luz é a luz dele em nós,
a lua não resplandece a sua própria luz, ela resplandece a luz que vem do sol. Uma quarta lição importante é que o fato de termos a presença de Deus, e Estevão tinha a presença de Deus, não nos torna livres de sofrermos nesta terra. O final de Estevão, meus irmãos, sabe qual foi? A morte. Ele foi apedrejado. Ele tinha a presença de Deus, Deus estava com ele. Repetidas vezes vemos escrito assim: um homem cheio do Espírito Santo. Mas qual foi o final dele? A morte. Isso só mostra e reforça que coisas difíceis podem sim acontecer com as pessoas mais próximas de Deus. Quando coisas difíceis acontecer com você, não diga: Deus se esqueceu de mim, Deus se afastou de mim, Deus não liga para mim. Não, coisas difíceis podem acontecer sim com pessoas boas, com pessoas que estão na presença do Senhor. E vemos isso não só com Pedro, mas com vários e vários outros exemplos dentro da Bíblia Sagrada. E quinto e último, mesmo diante de um estado de dor, os nossos olhos devem permanecer em Cristo. Nele encontraremos refrigério nos momentos de dor e a capacidade necessária, inclusive, para perdoarmos aqueles que nos machucam. Eu esqueci de anotar aqui o capítulo e o versículo, mas todo mundo conhece a história. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Ele olhou e viu os céus abertos, não é? E ele viu o Filho do Homem à direita do Pai. Qual foi a oração de Estevão? Pai, não imputa esse pecado para eles, não. Pai, perdoa eles. Irmão, só alguém cheio do Espírito Santo, só alguém com os olhos fitados em Jesus tem a capacidade de, durante um processo de morte, ainda clamar por perdão por aqueles que o estão matando. Isso é forte demais. E mostra pra gente a necessidade, mostra pra gente como a igreja primitiva cresceu. Ela cresceu com pessoas assim, como esse homem, mas que foram capazes de ser assim, porque decidiram entregar a sua vida totalmente ao Senhor e serem cheias do Espírito Santo. E eu quero mais uma vez reforçar esse convite para você, para cada um de nós. Busque isso com todas as tuas forças. Seja e faça a diferença na tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, na comunidade onde você congrega. Faça a diferença. Faça a diferença. Busque a Deus com todas as tuas forças e não desista dele por nada. Não desista dele por coisa alguma, mesmo quando doer, mesmo quando a tua alma gritar. Continue desejando ele, porque ele é e sempre será fiel e totalmente digno da nossa confiança e do nosso amor, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Muito obrigado e que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês em Cristo, para a glória dele. Amém, irmãos?